penso que quando Deus tem um propósito, quando Deus tem projetos com a nossa igreja, com qualquer um, e eu vejo isso acontecer aqui há muito tempo, Ele coloca essas coisas no coração de muitas pessoas. Então, quando nós começamos a conversar sobre essa obra com o pastor também já pensava em fazer isso. Eu penso que todo pastor é meio construtor, né? Já que pastor é como um pai de família, e o pai de família sempre quer ter a casa, e a casa que atenda às necessidades dessa família. Olá, Deus abençoe a todos. Nós estamos finalizando a obra aqui na igreja, uma parte dela, uma parte que nós tínhamos o interesse de melhorar, de ampliar, e então eu creio que todo mundo tem um relatozinho da sua experiência aqui. E eu quero deixar aqui a minha visão, um pouco do porquê de tudo isso. Eu penso que todo pastor é meio construtor, né? Já que pastor é como um pai de família, e o pai de família sempre quer ter a casa, e a casa que atenda às necessidades dessa família. Eu acho que até por isso Deus nos coloca, antes mesmo do ministério, antes de pensar alguma coisa sobre igreja, a gente não entende muitas coisas enquanto elas estão acontecendo, mas ao longo da vida nós vamos descobrindo isso. Como jovem ainda, de repente, um serviço para ajudar um pedreiro, alguns serviços em casa, isso vai dando um pouco de noção do que precisa ser feito, de como deve ser feito. Eu acho que, no meu caso, por exemplo, não me considero um profissional nessa área, mas não me considero leigo em termos de construção. Eu sei de várias coisas, como disse, de forma nenhuma profissional, mas dificilmente posso ser passado para trás com um serviço mal executado, com um projeto fora da realidade, porque eu penso que projetos a gente precisa. Você pode sonhar, mas você não pode viver numa fantasia, numa ilusão. Nós temos que olhar para o nosso povo. Eu creio que é até bíblico, né? O Senhor Jesus Cristo, parábolas ali da previdência, isso deixa claro, se você vai construir uma casa e não faz cálculo, qual que é o cálculo? Você precisa saber o que você tem, quanto você ganha, qual que é a disponibilidade para aquilo, para ter um projeto. Você não pode fazer um projeto, esse aqui que é o meu projeto. Acaba sendo um projeto que nunca vai sair porque você nunca tem condição. Então, acho que Deus deu isso para a gente nas experiências da vida, nas dificuldades. E aí, quando nós partimos para a igreja, a construção da igreja aqui em si, quando o pastor Vanderlei começou, eu estive aqui, ao lado do pastor, junto com o meu pai, que na época era administrador, junto com o irmão Messias. Eu tive muito próximo aqui de tudo, de construção, de base, de alvenaria, depois de acabamento, e depois, na administração do irmão André, a gente viu um refinamento do acabamento. Ele tinha uma visão bem mais ampla do que antes. A igreja também estava em uma condição melhor do que antes. Nós tínhamos que sair de um aluguel e entrar num prédio próprio, e como o prédio próprio tivesse, ele seria muito melhor do que o alugado. Qualquer alugado que fosse, por mais bonito que ele parecesse, ele não seria melhor do que o simples próprio.
mas o nosso próprio foi muito melhor do que os alugados. E o povo cresceu, então a demanda de espaço também aumentou. Aumentou, em primeiro lugar, uma cantina para que os nossos jovens pudessem ficar na igreja, ter um culto de escola dominical e à tarde ter um culto de jovens. Nesse intervalo ter como eles almoçarem, como ficarem aqui. E foi feita uma cantina muito bem feita, para a época, bem equipada, mas, como eu disse, as coisas vão ao longo do tempo clamando. E como disse o profeta Irmão Brando, se tem um fundo clamando, tem que haver um fundo para responder. E a obra hoje, ela é a resposta, um fundo que responde um clamor que estava dentro do crescimento. Aí não tem muito a ver com cantina, mas a cantina vai entrar nisso. Se nós fôssemos pensar, hoje onde nós estamos aqui é a cantina, mas a cantina não entraria nesse projeto que foi feito se a escolinha das crianças tivesse uma estrutura independente da cantina. Quando nós fomos avaliar o espaço que nós tínhamos para a escolinha 1, que é de crianças de 4 a 8 anos, surgiu tudo daí. Nós sempre tivemos, mesmo na época do pastor Vanderlei, nós sempre tivemos reunião com os líderes de equipe. E entre as equipes ali, as professoras, enfermagem, essas duas equipes começaram a nos cobrar espaço. Nós precisamos de um espaço. A igreja precisou de uma sala de enfermagem. Isso por volta de 2020, 2021. Então, nós começamos todos a pensar, a projetar. Nós temos a equipe de infraestrutura que tem arquiteto, tem engenheiro, tem mestre de obra, mas depende de um aval, tanto pastoral como administrativo. E a gente foi pensando em muitas coisas nós começamos o trabalho ainda com o pastor Vanderlei em vida, e outras coisas a gente tomou logo depois da sua partida. Nós tivemos a parte da igreja toda reestruturada, readaptada, tesouraria, sala de literaturas, uma sala para enfermagem. Tudo isso foi um projeto antes da partida do pastor Vanderlei. Mas esse projeto já contemplava a possibilidade do que nós estamos terminando agora, que a gente está inaugurando agora. Onde era a nossa sala de literatura, virou a enfermagem. Por consequência, a sala de literatura foi para onde era a tesouraria, e onde a gente já tinha um espaço para a escolinha, foi necessário colocar a tesouraria e a sala de literatura. Com isso, a escolinha vem para onde era há muito tempo, logo que a igreja foi construída lá em 2002, nosso zelador morava aqui, então ele tinha uma casa aonde a escolinha precisou ser instalada. Mas, como eu disse, precisa de uma liberação pastoral, administrativa, e nós já sabíamos desse projeto assim que assumimos essas responsabilidades, e isso não podia ficar para trás. A gente colocou, eu creio que a nossa visão, cada pessoa tem sua visão, cada pessoa tem o seu estilo, então colocamos um pouco da nossa visão num projeto que já potencialmente existia. Mas quando nós chegamos na escolinha das crianças, nós descobrimos que a cantina a metade dela estava estruturada em cima de uma parte que nós precisávamos eliminar na escolinha das crianças. Fizemos o estudo, né? E
E nós chegamos à conclusão, eu, o irmão Geraldo, o irmão Samuel, que é o engenheiro também aqui, juntamente comigo, o irmão Zé. Ele é um engenheiro também, né? Só não tem um canudo, mas é melhor que qualquer engenheiro aí. Aí fizemos o estudo aqui e nós vimos que a estrutura que existia aqui embaixo na casa não tinha um projeto adequado, né, para aguentar esse peso, essa dimensão dessa obra. E chegou um determinado momento, o irmão Zé deve lembrar, nós ia deixar uma viga. A gente viu que a viga tinha uma ferragem boa. Pela surpresa nossa, que essa viga estava só encostada em uma outra estrutura. Ela não estava engastada, que é o certo é engastar a ferragem na outra estrutura. Então, essa cantina que não entraria no projeto de adaptação, de reforma, que até então estava tudo bem, ela não funciona só como cantina, o auditório, o refeitório funciona como um auditório para a escolinha 2, que é de crianças de 8 a 12 anos. Então, quando nós fomos ampliar a escolinha, nós vimos que a estrutura da cantina estava apoiada em cima daquilo que nós precisávamos demolir. Quando nós decidimos, então, que iríamos demolir a metade da laje da cantina, com isso tiraria o acabamento de tudo e tal. E aí, assim foi feito, tiramos muitas caçambas aí de entulho, de demolição. Demoliu a casa, demoliu o piso da cozinha, estava tudo preparado para no próximo domingo funcionar, não tinha mais como, então já comecei a mobilizar as equipes todas. O berçário vai ficar inoperante por um período, a escolinha já não funciona a partir de domingo, a cozinha já estava toda empoeirada. Terça-feira de abril, tinha uma laje aqui da cantina, né? Nós fizemos o primeiro corte, aí demolimos tudo mesmo. Vimos também ali gerações, né? Dos mais velhos ali aos mais novos ali. Pegar o irmão Geraldo, que participou, se eu não me engano, da primeira reforma, 2004, se eu não me engano, né? Ele e o Odilon. Então, assim, os dois ali é uma manarca. Tem tudo na cabeça, onde está cada pilar, onde está cada viga, onde pode quebrar, onde não pode. A gente vai aprendendo com eles, assim. Então, foi um momento de muito aprendizado para nós, né? Como você disse aí, os jovens, né, que participaram, com certeza eles aprenderam muitas coisas. E nós vamos levando aí, né? Vamos levando pro resto da vida da gente esse aprendizado aí. Então, logo de cara, nós começamos a quebrar e o povo, como sempre, o nosso povo, que é um povo que abraça a causa da igreja de verdade, em todas as vezes que nós precisamos, né? Eu sou bem jovem, mas desde criança eu lembro que a nossa igreja sempre abraçou as obras, sempre abraçou as causas do ministério, de verdade. Então, quando começou, o povo veio para ajudar a carregar entulho. Então você via o irmão Alexandrino, os diáconos, os irmãos, saíam do serviço, vinham para cá, um trabalhava de dia, outro trabalhava à noite. Eu trabalhava aqui durante o dia e as madrugadas também, porque eu acordava, a cabeça ficava aqui. E aquele entulho que era enorme, muito grande, muito volume, ele foi sendo retirado. Quem conhece a nossa igreja aqui sabe que nós temos dificuldade, porque a nossa igreja é praticamente construída num barranco. Então nós temos vários patamares. Então tudo que vai sair aqui da área da cozinha, da escolinha, são muitas escadas, é um lugar alto. Nós já descemos aqui 27 caçambas de entulho, calculando e dá em torno mais ou menos 8.600 sacos de entulho. Subir e descer, aqui nós temos 64 degraus de escadas. Muitos irmãos carregando esse entulho, nós enchemos, acho que foram 14 caçambas só de entulho em uma semana, depois outra semana mais algumas outras, e aí nós conseguimos então limpar a área para poder começar. E depois o refazer e não fazer bem feito, e não fazer com um padrão. Aí eu volto àquele tempo que o irmão André assumiu a administração e trouxe um refinamento no acabamento da igreja. Por que não trazer esse refinamento para todas as dependências da igreja? Aí nós, então, trouxemos isso.
não é uma coisa que alguém possa pensar assim. Um excesso. Não é um excesso, porque eu creio que está dentro da nossa capacidade. Se alguma coisa for interrompida, se nós esperarmos alguma coisa, nós podemos canalizar recursos para um outro e aquilo está dentro da capacidade, não é um problema. Então nós trouxemos um pouco desse refinamento agora sob a visão do Pedro, do irmão Odilon e a parte arquitetônica do irmão Paulo, trouxeram essas coisas para eu aprovar ou não. E com certeza eu aprovei por prazer, porque eu gosto de ver as coisas, principalmente na casa de Deus, bem feito e até bonito. Nós não precisamos de coisas bonitas. Eu não vejo assim. Eu vejo que tudo que nós temos relatos bíblicos, até o tabernáculo, que era uma tenda móvel, quando montada ela era muito bonita, ela era refinada, ela tinha ouro em abundância, ela tinha cores, ela tinha aquilo que Deus determinou, não foi ideia de Moisés. Depois, quando passou para o Templo de Salomão, foi ampliado esse refinamento, foi ampliado os tamanhos, mas não perdeu a essência. A essência continuou a mesma coisa, as cores tinham que ser as mesmas, as madeiras as mesmas, os materiais os mesmos, agora numa proporção muito maior. O tabernáculo Brana, para a época dele, foi o tabernáculo mais bonito que tinha em Jeffersonville. Se nós podemos fazer algo melhor, se nós não vamos, eu não creio em colocar a igreja em dívida só para ser uma coisa bonita. Mas eu creio em privar um lado ou alguém ou alguma coisa por um período de tempo para que o outro lado fique dentro de um certo padrão. E depois nós podemos fazer para os lados todos, embora eu creia que a igreja está praticamente chegando numa plenitude de acabamento como prédio. E isso tudo, eu penso, que está também dentro de um projeto espiritual. Nós estamos chegando na plenitude do acabamento da estatura de um varão perfeito. Se nós nos lembrarmos de um hino que cantamos, Somos Construtores, naquele hino, Construtores, ali diz que as mais finas pedras preciosas serão o ornamento da casa. A parte de acabamento, a parte de estruturação foi feita, então, pedras pré-ordenadas, pedras determinadas, vieram de longe, estruturadas, mas elas se esconderam. E existem pedras refinadas que vão ser a imagem, que vão ser o que é visto. Daí, essa parte de acabamento ficar tão atrativa. E eu desejo que a igreja, espiritualmente falando, seja tão atrativa, tão bela, como os acabamentos simples, de forma bem colocada, estão fazendo com a igreja prédio. Procuramos pelos melhores valores. O acabamento, eu fui comprar, nós fomos nas lojas, eu até brinquei muito com o Odilon que hoje nós temos uma igreja que tem vendedor em várias lojas de material de construção. A gente tem irmão que tem loja, a gente tem irmão que trabalha em loja grande, e eu gosto de comprar, de
contratar o povo da igreja. Então a gente começou a ir nas lojas de acabamento, comprava uma coisa com um, uma coisa com outro, para poder conseguir aí ter a participação de todo mundo, até no vender. Então tudo foi muito bem distribuído. Mas a forma de colocar aquilo que às vezes tem um bom valor, um bom preço, valor tem muito, mas um bom preço, ela não precisa ser desleixada, ela não precisa ser mal feita. Quando ela é bem feita, o detalhe fica em como foi feito e não do que foi feito. Foi feito de material simples, foi feito de material, às vezes, de promoção, mas a capacidade de quem fez e como se fez faz aquilo ficar tão elegante como se fosse um material muito caro. Eu penso que aí parte para o lado espiritual. O caro da igreja são as almas. O valor maior que a igreja tem é o seu povo. Claro que Deus é a maior valia que possa haver numa igreja, senão ela seria, como disse o profeta, uma defunta florida. Mas uma obra dessa, ela diz muito os caminhos que o nosso ministério tem seguido. Porque nesses 3 ambientes, de certa forma, nós construímos a base da nossa igreja. Eu penso que desde os bebês, que vão usar o berçário, depois as crianças que vão usar a escolinha, a cozinha é usada por todo mundo, mas o foco dela é a mocidade. Eu penso que essa é a nossa base, é a igreja do amanhã, se houver tempo. Então, isso mostra um foco do nosso ministério, da nossa igreja, em formar eleitos, formar cristãos nesses ambientes, com estrutura, com capacidade de dar um conforto. Não que o nosso povo precise de conforto para poder adorar, para poder ser cristão, para poder seguir aí os caminhos da palavra, da mensagem, mas o que nós podemos fazer é importante. E trazer esse conforto para a igreja, para os jovens, para as crianças, para os bebês, é uma forma de facilitar o caminho. Você pega aí quão difícil é para um jovem viver nesse mundo que nós temos hoje. Então você ter uma cozinha como essa, um espaço como esse, é muito importante. Aqui você promove companheirismo, você promove início de relacionamentos cristãos. Eles começam aqui. Então é importante a igreja ter esses ambientes bons, bem organizados, com estrutura. Quantas crianças aprendem tantas coisas, têm contato ali direto com os ministros, com o ministério. Então, não é que a gente está construindo igreja. Nós estamos proporcionando maneiras de facilitar com que as nossas crianças, com que a nossa mocidade tenha aí um objetivo alcançado. Um objetivo espiritual. É obra, é reforma, mas tem um objetivo espiritual. Ele próprio ordenou que se fizesse as coisas. E como nós, aí voltaríamos, quem sabe, à arca. A arca foi feita de uma das madeiras, se fosse hoje, a mais barata, ou quem sabe ela nem no mercado tivesse. Mas o como foi feito é dado por Deus. A inspiração é dada por Deus. O templo de Salomão foi Deus que ungiu cada pessoa para fazer cada serviço, cada detalhe. E eu creio que assim foi feito aqui, nessa nossa etapa de obra, cantina, escolinha, berçário, e por causa disso algumas outras áreas também receberam alterações. A área, por exemplo, de bombeiro, de previdência, de acidente, dessas coisas, toda foi alterada. Isso foi para uma sala, outra sala, projeto, equipamento, desmanchar alguma coisa, aumentar as saídas, ampliar as rotas de fuga também. Levou um certo trabalho, um certo gasto, mas tudo isso é necessário. Se é necessário para o funcionamento da igreja, tem que ser feito. E foi feito, está sendo feito, será mantido.
Então, eu penso que com estas obras agora, nós vamos poder dar um conforto necessário, merecido, e vamos ter um descanso daqui por diante por um bom tempo, até que haja necessidade de reformar, embora nós tenhamos também essa equipe que mantém. Essa manutenção evita uma reforma muito pesada. Agora, não foi uma questão de reforma, foi uma questão de adaptação, e então praticamente o prédio da igreja todo passou por essa adaptação, por essa renovação, e pelo menos, a meu ver, está muito bonito, está muito agradável, e que isso seja agradável para toda a igreja, não só para jovens e crianças, não só para equipes tais como as professoras e as enfermeiras, ou as mamães, mas que seja para todos nós. As mães ficam felizes de ter um berçário bem equipado, os pais ficam, os avós também ficam. Os pais ficam felizes de saber que os seus jovens têm um espaço para se sentar, para se alimentar durante o intervalo de um culto para o outro. As irmãs que trabalham na cantina, com todo prazer e amor, elas ficam felizes e mais descansadas quando essa cozinha é mais equipada, é mais bem preparada. Agora nossa cozinha vai ser uma cozinha totalmente equipada, com equipamentos, com estrutura para poder operar. Mas era difícil porque o espaço era pouco, equipamentos bem reduzidos, então exigia mais trabalho, mais tempo até para fazer os trabalhos. Tinha a questão do gás, que acabava, a gente tinha que estar pedindo gás, aguardava chegar, tinha que subir, descer a escada. A gente tinha uma questão da parte elétrica, né, que a gente tinha uma dificuldade com a estufa para manter aquecida, para a hora de servir o almoço tá tudo quentinho, então arrumava, né, dava outro problema, mas agora tudo tá novo, mudou tudo. Na cozinha nós vamos ter refresqueira, nós vamos ter coifas para não deixar gordura no ambiente, vai ser um ambiente ventilado, é um ambiente claro, bancadas de inox, bancada de granito, pias grandes, porque as panelas aqui são grandes. A refresqueira é ótima porque antes a gente tinha que estar fazendo copinhos de gelo para fazer o suco cedo, colocava o gelo no suco para servir gelado. Agora a gente já vai fazer e colocar ali, já vai estar geladinho, né? A questão da chapa, perfeito para fazer os grelhados, facilitou demais, muito, muito mesmo. Toda a estrutura de armários, os banheiros da cozinha foram todos reformados, com capacidade aí para atender também os trabalhos da igreja, passagem de ano, o povo precisa vir arrumar o café da manhã, vai ter lugar de tomar banho, vai ter lugar da equipe de limpeza também, poder ali se preparar, elas ficam aqui. Ah, eu já tô vendo. Além da expectativa que a gente estava, agora a gente já está vendo assim que a coisa já aconteceu a reforma, tá tudo muito bonito, bom para trabalhar, equipados, com equipamentos novos. Para mim, ajudar na reforma foi, em primeiro lugar, foi uma bênção, né? E tivemos o prazer do companheirismo, não só nós, de todos os irmãos, de todas as equipes. Para o futuro, né? Eu espero que nós possamos passar o melhor para os nossos irmãos, que nós possamos atender com mais qualidade. Nós somos gratos, eu sou grata a Deus e creio que todos nós da cozinha, da equipe, nós somos agradecidos a Deus por isso. Para nós foi mais uma vez um prazer e mais uma vez nós vimos o quanto é bom nós contarmos com os irmãos e o quanto o ministério nos apoia e nós apoiamos o ministério. Então eu creio que juntos a gente sempre conseguiu chegar dentro daquele propósito que Deus colocou para que nós cumpríssemos. Para mim é um privilégio estar aqui hoje, né, podendo ajudar na reforma, né, na limpeza. E assim, estou numa expectativa, né, depois da reforma nós teremos, né, um encontro. Isso para mim, eu estou muito feliz, né, de estar participando, né, de ser uma membro, né, aqui da igreja e poder contribuir, né, a poder, né, ajudar, né, a igreja. Ajudar na limpeza após a reforma que teve foi uma satisfação muito grande para mim.
com todas as irmãs juntas aqui, uma energia muito gostosa. E fora a satisfação de estar aqui, a gente recebe uma bênção gratificante. A gente recebe vida, né? E a reforma foi muito boa, vai ser uma coisa muito proveitosa, está sendo extraordinária, assim, como se fosse uma coisa que a gente nem imaginava do tamanho que ficou a reforma, assim, como ficou o resultado. Eu só tenho a agradecer. Eu achei que o trabalho está sendo espetacular. Eu não tenho muito o que falar, né? Só agradecer mesmo e eu espero que tudo continue fluindo como está fluindo muito bem, muita harmonia, muito amor, muita dedicação. E no mais é só isso mesmo. Só agradecer ao Ministério, todos os irmãos em Cristo Jesus. Olha, para mim, e creio para os irmãos, é um privilégio. Essa reforma, assim, é um privilégio para nós poder participar e ficou maravilhoso. E eu creio que vai melhorar mais ainda. Já era bom, vai ficar melhor. Bom, para mim é uma maravilha a reforma e um espetáculo. Ficou muito bom. Nós vamos ter mais a liberdade de trabalhar para servir os nossos jogos. Eu gostei muito. Eu creio que a igreja toda fica feliz de saber que as crianças estão em um ambiente muito seguro, muito protegido. Enquanto o culto acontece lá embaixo no salão, as crianças estão num lugar onde elas terão também ali um lanche, ensinamento, escola, aprendizado musical, aprendizado espiritual, aprendizado social, porque isso tem uma parte muito social, essa parte de fazer com que as crianças se interajam, isso é muito bom. A nossa escolinha vai ser uma escolinha linda, grande, espaçosa, vai ter espaço para as crianças fazerem todos os trabalhos, com conforto, com ventilação, tem ar-condicionado, tem as mesinhas, vamos colocar mesas novas, armários para guardar todos os materiais. Eu acho que o nosso trabalho vai fluir com muito mais facilidade. Nós somos 35 professoras, nós temos 200 crianças inscritas entre essas duas escolinhas, a escolinha 2, a escolinha 1, e os menores de 4 anos que logo, completando a idade, eles vão se ingressar para a nossa escolinha. Então essa facilidade de poder trabalhar, de você ter um espaço, ela faz com que o trabalho flua, com que as crianças se sintam mais confortáveis e nós, professoras, também, de poder ter essa estabilidade, tudo novinho, é maravilhoso. Eu estou gostando demais, é muita gratidão de eu estar aqui ajudando, não podia faltar desse dia aqui de hoje. Eu acho que vai ser muito bom, tanto para nós como para as crianças. Vai ser maravilhoso, uma reforma dessa, uma escolinha que nós recebemos agora, toda reformada, toda renovada. Eu acho que uma gratidão muito grande para nós e as crianças também. Eu acho que vai ser muito bom, estou muito feliz, muito grata a Deus por isso aqui, viu? Pelo Ministério, por ter dado essa escolinha para nós, esse privilégio de trabalhar numa escolinha dessa aqui, toda moderna agora. Olha, é uma satisfação estar aqui ajudando na limpeza e na organização. E eu creio que vai mudar muito, sim. O nosso espaço agora está amplo, então assim, vai trazer mais conforto, tanto para nós como para as crianças, né? É uma satisfação imensa. Olha, para depois, eu acho que vai melhorar bastante, né? Porque quando a gente tinha festa das crianças, as formaturas, ficava muito difícil para mim decorar. Agora tá mais fácil, tá tudo muito bonito e vai ficar mais bonito ainda quando tiver as formaturas das crianças e as festas das crianças. Só gratidão por cada irmão que ajudou na reforma, cada irmão que limpou, que ajudou, fez cada coisinha, como aqui na cantina, foi maravilhoso. Eu só tenho que agradecer, saber que o meu neto um dia vai estar aqui também junto com as crianças, sentado, porque é uma bênção de Deus, né? O André é uma bênção do Senhor para nós. Ver ele aqui brincando e aprendendo da palavra do Senhor através dos nossos ministros, trazendo alimento para cada uma dessas crianças, elas poderem servir Jesus junto, caminhando junto com a palavra. Foi uma experiência muito gratificante. A gente poder contribuir, saber que as crianças vão chegar, a escolinha tá toda bonita, arrumada, saber que nós que limpamos, eles vão chegar e ter o prazer de usar a escolinha. Vai ser muito gratificante ver o rostinho deles com a sensação de ver a escolinha nova novamente, né? E a experiência depois, que
eles começarem a usar a escolinha, eu sei que vai ser um momento muito bom. Eles, assim, vão poder aproveitar muito mais o espaço, com muito mais conforto. Vai ser um momento, assim, de muito aprendizado para eles. Eu creio que vai ser um momento, assim, de muita oportunidade deles aprender mais de Deus e poder já crescer com esse objetivo de fortalecer mais na palavra. Para mim, assim, é uma experiência incrível, porque, assim, tá aqui, ajudar, tá empenhado junto com todo mundo no companheirismo aqui, assim, ajudar numa coisa, assim, que há muitos anos a gente já faz parte, né? Então, assim, para mim é um prazer muito grande. E o que a gente espera depois da obra, assim, que ficou maravilhosamente bom, o espaço, assim, ficou muito bom, né? E o que a gente espera, assim, muito, que seja muito produtivo, né? Que nós vamos dar o nosso melhor, o nosso esforço para poder produzir, assim, aqueles frutos, assim, tirar daqui o melhor, né? Porque, assim, o esforço foi muito grande, né, de todos que mexeram aqui. Então, para nós, assim, a gente está muito feliz com o espaço. Para nós que somos professora da escolinha, então, para nós, assim, é uma satisfação muito grande. Então, nós vamos fazer, assim, valer, dar valor, né? Vai mudar muita coisa, assim, vai melhorar bastante mesmo. É um privilégio muito grande mesmo. E para nós que somos professora, vai ser muito bom. Se nós tivéssemos mais espaço, eu não vejo nenhum problema de nós termos ali uma área, como dizem aí nos shoppings, nos restaurantes, né? Um espaço kids, uma área de parquinho, teríamos todas essas coisas, mas, como eu disse, nós temos que ficar dentro da nossa realidade. E a nossa realidade hoje, eu creio que é um momento muito bom, muito especial, que deve atender a todos. E assim que surgir novas demandas, nós faremos novos projetos e executaremos também esses projetos com a graça de Deus, assim como foi. E eu creio que da agora para frente a igreja tem muito que comemorar, tem muito que ser grata, não pelo meu trabalho, do irmão Odilon ou do pastor, mas por Deus ter nos dado condições de fazer tudo isso que nós fizemos. Nós, igreja, o corpo da igreja de Belo Horizonte. Da agora para frente, a mocidade precisa ser muito grata, precisa usar esses espaços com muito cuidado, porque para chegar até aqui foi muito difícil. E aí nós estamos contando um final dessa história, né? Os últimos dias, os últimos meses, mas é uma história que começou há muito tempo, com muita dificuldade. Os nossos pais, por exemplo, eles nem tinham uma cozinha, né? Quantas pessoas da nossa igreja já não ouviram as histórias da mocidade da época do irmão Wagner, por exemplo? Traziam o almoço de casa, comiam no passeio, não tinham esse conforto que nós temos hoje. Se hoje nós podemos ter, nós vamos ter, mas sempre lembrando do passado que nós tivemos, da dificuldade que nós tivemos para chegar até aqui, e nunca como uma mocidade, como crianças, como equipes de trabalho relaxadas, acostumadas com coisas melhores, mas pessoas, uma igreja que sabe valorizar o que tem, que sabe o valor que essas coisas têm e que sabem principalmente o porquê que nós fazemos isso e o porquê que nós temos essa estrutura toda na igreja. Porque nós cremos que coisas boas vão sair daqui, que a mocidade vai ser abençoada, que as crianças vão ser muito abençoadas aqui, os bebês, as mamães, e é isso. A nossa obra foi incrível, incrível, incrível. Nós somos gratos e felizes. E da agora para frente é usar esses espaços com todo cuidado, todo carinho, todo amor. E até que venha aí o próximo desafio. Eu acho que as nossas equipes, os nossos líderes, eles estão prontos para qualquer desafio que o pastor precisar. Eu acho que não vamos ter tão cedo uma obra desse porte, acho que nem é necessário, mas nós estamos à disposição da igreja, do pastor, para sempre trazer o nosso melhor como trabalho, que seja financeiro, que seja mão de obra. Fica o nosso agradecimento pela igreja ter abraçado a causa, pela igreja participar e principalmente pela igreja valorizar e entender esses trabalhos e receber tão bem tudo que nós temos feito. Eu posso dizer que terminamos essa obra e não temos dívida. Isso para mim é
é maravilhoso. Não ter o nome da igreja em nenhuma dívida, em nenhum lugar, não ficar um mau testemunho, nenhum profissional. Tivemos muita mão de obra ofertada, voluntária, tivemos mão de obra paga. Não foi pedido para que se faça barato, faz mais barato, mais barato, mais barato, mas também teve sempre consciência de quem estava fazendo, porque quem estava fazendo também congrega aqui, mas não pode, enquanto está fazendo, a pessoa não pode ficar sem o seu ganho. Então ela vai ganhar no lugar que também é dela, mas isso eu penso que é completamente legítimo, é verdadeiro, é cristão nós fazermos isso. Irmãos, venham para cá, trabalhem tudo de graça e passa fome. Deus primeiro. Aqui é diferente de Deus primeiro. Aqui é Deus, a sua família, a igreja. Mas Deus e a igreja é diferente. Eu não posso colocar as pessoas aqui como faz para Deus, e ela está fazendo para a igreja e ela está esquecendo de fazer para Deus no filho, para Deus na esposa, para Deus na própria casa. Casamentos estão se desequilibrando, convivência de pais e filhos está deteriorando e a igreja está ficando bonita. Depois nós só temos um prédio, mas o povo mesmo não está em harmonia. Então tudo foi também inspirado por Deus e pensado que esses irmãos que aqui estiveram trabalhando precisavam do seu salário normal. Então você, irmão, igreja, você nos ajudou, nós fizemos essa obra, nós pagamos nossos irmãos, você que veio no seu dia de folga, você que veio nos seus finais de semana e fez de forma voluntária. Isso não está escrito só aqui, embora todo dia que você entrar em qualquer dessas dependências, você vai saber, eu fiz aquilo ali. No meu tempo de construção aqui da igreja, eu sei exatamente cada trabalho que eu fiz e já fazem 23 anos e eu sei onde eu mexi, o que eu fiz, o quanto me valeu, o quanto aquilo teve de retorno. E aqui eu quero deixar uma palavra pastoral, ministerial, sacerdotal. Deus não fica devendo nada a ninguém e você vai me contar quanto Deus te abençoou. Pelo mínimo que você tenha feito aqui, Deus devolveu. Ele disse 100 vezes mais. Isso será para a sua vida toda. Penso que estamos imensamente felizes em chegar nesse tempo. Esse vídeo só está sendo feito porque nós estamos no término, na inauguração desse grande trabalho, dessa grande realização para nós todos, para esse nosso tempo. Deus abençoe.